E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai saber como é a metástase, o que é a metástase e como é feito o tratamento, tá? Então fiquem ligados que vai ter muita informação interessante. Então pessoal, antes de mais nada eu queria que vocês se inscrevessem no canal, tá? Então é só clicar no botão embaixo, inscreva-se no canal, ative as notificações que é o sininho, tá? E deixe seus comentários no final do vídeo, que vai ser muito importante para eu saber o que vocês estão achando e mais sugestões de vídeos para poder fazer também, tá? Bom, metástases. Antes da gente pensar no tratamento de metástases, a gente tem que saber o que são as metástases. O que é metástase? O que a gente chama de metástase? Quando o câncer ele surge em um lugar, em um órgão, por exemplo, a mama. E aí, com o tempo, ele vai crescendo, crescendo, e aí ele ganha uma capacidade de sair da mama e ir para outros órgãos. Por exemplo, o pulmão, o fígado, o cérebro, os ossos. Isso, quando ele está em outro órgão, isso que se chama de metástase. Então, primeira coisa, quando você tem um câncer de mama e ele aparece no fígado, você não tem um câncer de fígado. Câncer de fígado é um tipo de câncer diferente. Nesse caso, você tem um câncer de mama no fígado. Se você fazer uma biópsia, tirar um pedaço lá do câncer que está no fígado, você vai ver que as células são iguaizinhas às células de mama. Então, o primeiro conceito é que as metástases são iguais nos órgãos e é tudo originado do câncer onde surgiu, tá? Agora, como é que ela sai do local de origem e vai para o outro órgão? Como é que ela viaja pelo corpo? Quais são as nossas estradas do corpo? É a corrente sanguínea, é o sangue. Então, o câncer sai do local de origem, ele entra na corrente sanguínea e fica viajando pelo corpo, tá? Então, ele viaja e por algum momento para em algum órgão e aí sai da corrente sanguínea, cai dentro do órgão e ele cresce, dando as metástases e dando as complicações que acabam ocorrendo no futuro, tá? Bom, então primeira ideia é essa. Então, como que a gente vai pensar o tratamento? Quais são os nossos tratamentos que a gente tem? Basicamente são cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Primeiro, radioterapia. Como é que funciona? É uma irradiação como se fosse com raio-x no local onde está o tumor. Então, a gente usa a radioterapia para tratar uns locais específicos, uns pontos dos tumores. A gente pode usar a radioterapia para tratar um câncer que está espalhado em vários órgãos? Pode. Só que esse tratamento só vai tratar aquele ponto daquele órgão. Então, muitas vezes a gente usa a radioterapia para tratar apenas uns sintomas específicos. Por exemplo, está tendo uma dor por causa de uma das metástases, a gente vai lá e trata. Ou então a pessoa só tem uma metástase única. Aí a gente pode ir lá pegar a radioterapia e tratar aquele ponto para a pessoa ficar sem doença nenhuma por um tempo, mas a gente sabe que tem alguma coisa circulando na corrente sanguínea. Outro tratamento local, que a gente chama, é a cirurgia também. Da mesma forma que a radioterapia, a cirurgia só vai tratar aquele local específico. Então, por exemplo, se a gente for retirar um nódulozinho no pulmão, a gente vai estar tirando aquele nódulo, mas existe a possibilidade de ter circulando na corrente sanguínea também e no futuro voltar a aparecer no pulmão ou em outros órgãos também. Então, o tratamento cirúrgico, quando você tem metástases, nem sempre é curativo. Às vezes a gente pode fazer um tratamento também para aliviar os sintomas. Vou dar um exemplo que é muito comum. Tem um câncer de estômago que ele entope a passagem, obstrui e aí você não consegue mais se alimentar. Você pode usar a cirurgia para poder fazer um desvio e a pessoa continuar se alimentando pela boca normalmente, mas o câncer ainda vai continuar lá. Então, mas é uma estratégia de utilizar a cirurgia em casos de metástase, tá? Quimioterapia. A quimioterapia é o grande tratamento dos pacientes com metástases. Por quê? Porque a quimioterapia ela vai pela corrente sanguínea e viaja o corpo inteiro. Viajando o corpo inteiro, ela tenta matar o maior número de células em todos os locais onde tem metástases, ao mesmo tempo. Então, o tratamento mais efetivo para o paciente com metástase é a quimioterapia, tá? Varia de câncer para câncer, muda o tratamento
e muda a resposta também. Mas, no geral, a quimioterapia é o melhor tratamento. Porém, a quimioterapia ela não é tão efetiva quanto a cirurgia em termos de retirar a doença. Quando você opera, você está retirando a doença e ela não volta mais naquele local, na maioria das vezes. Às vezes volta. Então, qual é o objetivo da quimioterapia? O objetivo da quimioterapia é controlar a doença, é diminuir. Dificilmente a gente consegue fazer sumir a doença só com a quimioterapia. Alguns tumores, raramente, a gente consegue matar toda a doença e não voltar mais só com a quimio. Mas com a quimioterapia, a gente não está retirando a doença do corpo, a gente está matando as células. Às vezes elas podem sumir. Você faz, por exemplo, uma tomografia, você não vê mais nada, mas às vezes tem alguma coisa microscópica ali que não terminou de matar. E aí no futuro cresce, cresce, cresce e volta a crescer e volta a ter os sintomas. Então, o tratamento com a quimioterapia a gente chama de paliativo. E isso é um conceito também muito interessante que as pessoas confundem muito. O que é tratamento paliativo e o que é cuidado paliativo? Cuidado paliativo é quando você não tem mais nada para fazer pro câncer. Você não tem mais nem como controlar o câncer. Então, o que você faz? Cuidados de dor, de enjoo, de vômito, de falta de ar, para poder amenizar o sofrimento daquela pessoa. Mas tratamento paliativo é um nome que a gente dá quando a gente não tem um objetivo de cura, o que não quer dizer que seja de todo ruim, porque às vezes a gente controla as doenças, elas não somem, mas a pessoa ainda pode viver por muitos e muitos anos. Daí o nome tratamento paliativo, que não é ruim. Você controlar uma doença e não ficar curada, acontece com diabetes, acontece com pressão alta. E se a gente for usar o termo que a gente usa na oncologia, o tratamento de pressão e diabetes é um tratamento paliativo também. Entenderam? Então, câncer o câncer metastático tem esses 3 tipos de tratamento: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E deixei para o final uma coisa muito legal também, é que a gente, às vezes, metastático, consegue curar. Sim, tem alguns cânceres, principalmente o câncer de cólon, que é o câncer do intestino, a gente consegue, mesmo com metástase, tratar a metástase, retirar o câncer, fazer a quimioterapia e matar todas as células. Isso porque a gente sabe que as células não estão circulando pelo corpo ainda, elas só ficam circulando do intestino para o fígado, do intestino para o fígado. Então a gente consegue tratar. Então tem algumas situações de metástase que a gente tem sucesso, sim. Mas no geral, para todos, os cânceres metastáticos estão circulando por toda a corrente sanguínea e na grande maioria das vezes a gente não consegue a cura, mas a gente consegue o controle. Tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seus comentários, não esqueça de curtir, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo.